Oi, tudo bem? Você acredita em espíritos? Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos diz que o mundo dos infinitamente pequenos nos foi revelado através do microscópio, e que da mesma forma o espiritismo, através dos médiuns, nos revelou o mundo dos espíritos, que é também uma das forças ativas da natureza. Então, no meu entendimento, a questão não é acreditar, mas compreender. O Dr. Paulo César Frutuoso, que é médico e também espírita, né? Em um de seus vídeos, ele conta um exemplo que eu acho muito interessante. Que quando ele está no centro cirúrgico e ele precisa lavar as mãos, ele coloca a mão sobre uma torneira de sensor infravermelho e a água sai e ele consegue lavar as mãos sem encostar em nada, né? E ele comenta que se uma pessoa que não tem acesso a nenhuma tecnologia ou uma criança muito pequena olham esse fenômeno, eles podem atribuir a uma causa sobrenatural ou a uma mágica ou algum milagre, enfim, justamente porque eles não têm compreensão, não têm como compreender, não têm informação suficiente para compreender o que eles estão presenciando ali, né? Então, eu acredito que a pessoa que tem medo de espíritos, ela ainda não compreendeu que se existe um efeito inteligente, ele deve ter também uma causa inteligente, né? Eu não sou médium ostensiva, eu não consigo ver e nem ouvir espíritos, mas a espiritualidade permitiu que eu tivesse uma experiência uma vez de ver um espírito, e eu vou contar aqui para vocês como foi. Eu morava numa cidade de interior e eu estava dormindo. Durante a noite, eu abri meus olhos e vi que tinha uma pessoa do meu lado olhando para mim, do lado da minha cama, olhando para mim. Então eu olhei, era uma menina, eu acredito que tinha 7, 8 anos, pelo tamanho, né? E o rosto era desfocado, eu não conseguia, não era nítido para mim o rosto, mas eu vi que o cabelo era longo e tinha tranças, e essas tranças estavam enroladas formando dois coques laterais, e tinha também uma camisa com mangas bufantes e uma saia longa, um penteado, uma roupa, uma aparência bem de antigamente. E eu só conseguia olhar de cima a baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, e ela sumiu diante dos meus olhos. Foi questão de segundos, né? Naquele momento, eu não tinha muito conhecimento de espiritismo, então eu acendi a luz e eu fiquei um pouco assustada, fiquei com um pouco de medo. Eu fiquei tentando entender como aquilo aconteceu e por que aquilo aconteceu, enfim. Mas a gente sabe que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão, né? 4 meses depois, eu descobri que eu estava grávida e que era uma menina. Isso aconteceu há 5 anos atrás. A questão é que a espiritualidade, ela vem se mostrando para a humanidade terrestre já há bastante tempo. Nós temos várias provas da existência de espíritos, né? Por exemplo, as mesas girantes que aconteceram na França, que chamou a atenção de muitas pessoas, inclusive de Allan Kardec, que depois se tornou o codificador da doutrina espírita, né? Então as pessoas começaram a ver que a mesa não se mexia sozinha, existia alguma coisa movendo aquela mesa. Depois os estudiosos colocaram sim, não, e aquela mesa começou a responder a algumas questões, de forma positiva ou negativamente. Depois colocaram letras, e essa ação inteligente que estava acontecendo sobre a mesa, ela começou a formar palavras e depois frases, então começou a existir uma comunicação. E isso chamou a atenção das pessoas para que existia alguma coisa além do conhecimento que elas tinham, né? Nós temos também as psicografias, por onde os espíritos se manifestam, né, através dos médiuns que psicografam. Nós temos um grande modelo que foi o Chico Xavier, que psicografou muitos livros e muitas cartas também, trazendo consolo a famílias que perderam seus entes queridos, né? Temos também o Divaldo Franco, que é palestrante espírita e também autor de vários livros psicografados, né? Muitos com o do espírito de Joana de Ângeles, né? Também temos as experiências de quase morte, onde acontece com várias pessoas em todo o mundo,
que relatam, as pessoas que passam por essa experiência relatam muitos pontos em comum com a doutrina espírita, com o que a doutrina espírita prega, né? E além desses, nós temos também muitas outras formas de que a espiritualidade comprova, né, de que existe realmente essa espiritualidade. Mas quando você estuda um pouco mais, você percebe que não existe nada de sobrenatural na doutrina dos espíritos, na espiritualidade, no espiritismo, né, dos espíritos, né? Você vê que são fenômenos de ordens naturais, de acordo com as leis de Deus, né? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva se ainda não tiver se inscrito e compartilhe com amigos ou quem você achar que esse assunto pode interessar. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.